Viva seus sonhos. Tá, beleza. Eu vou desconstruir tudo que eu já falei nesse canal. Gravação Viva Seus Sonhos. Oi pessoal, meu nome é Brenda Martins e se você ainda não é inscrito nesse canal, você provavelmente não me conhece. E se você quiser me conhecer e quiser continuar acompanhando os meus vídeos, já se inscreve aqui no canal e confere tudo que eu tenho produzido de conteúdo pra internet. O vídeo de hoje, eu vim aqui pedir uma certa desculpa, talvez por tudo que eu tenha falado no canal. Na verdade, no último mês, eu não consegui produzir muita coisa. E isso tudo se deve a algumas crises de ansiedade que aconteceram na minha vida e que me fizeram precisar parar e refletir sobre o que eu estava fazendo na internet. E aí, em algum ponto, eu cheguei e comecei a pensar se eu estava fazendo realmente o que eu queria, se eu estava fazendo do jeito certo. Eu resolvi pegar um final de semana, ficar longe do celular e me dedicar à minha cabeça, me dedicar às minhas coisas. E eu li um livro que, se vocês quiserem saber qual é esse livro, eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre os livros que mudaram a minha vida. Eu li um livro que mudou muito a minha vida, assim. Ele me mostrou que eu estava fazendo o que eu queria, mas eu estava fazendo do jeito errado. Eu sempre falei pra vocês sobre acreditar e sempre falei pra vocês que vocês precisavam lutar pra viver dos seus sonhos, mas a verdade é que você lutar pra viver dos seus sonhos é errado. Você precisa lutar para viver os seus sonhos. Durante uma semana que eu tive 3 crises de ansiedade, eu não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia mais produzir, eu não conseguia pensar em vídeos. Isso é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Então, se eu não conseguia fazer isso, tinha alguma coisa errada, sabe? Eu cheguei a me questionar se o que eu estava fazendo realmente era o que eu gostava. E nunca aconteceu isso comigo. Então eu percebi que colocar o peso do sustento no que eu amo me fez deixar de fazer o que eu amo. E é meio estranho falar isso, mas quando você pensa que a sua arte, sei lá, qualquer coisa que você gosta de fazer, quando você pensa que aquilo precisa te sustentar e só isso, você acaba não fazendo do jeito certo. E assim, eu sempre quis me comunicar, sabe? O sonho da minha vida sempre foi me comunicar. E é óbvio que quanto mais pessoas eu conseguir alcançar com o meu trabalho, melhor. Só que pensar só em pessoas, em números, não é o certo, sabe? Eu não achava que estava dando certo porque eu ficava pensando que eu não estava alcançando tal pessoa. E isso é tão errado que eu comecei a pensar, cara, as pessoas que eu tô alcançando, eu tô tocando de alguma forma? As pessoas que eu tô falando, eu tô mexendo com a vida delas de alguma forma? Então isso já tá fazendo dar certo, sabe? Eu não preciso ser famosa, eu não preciso ser a blogueirinha que ganha mimos para dar certo, sabe? Isso pra mim já é dar certo. E eu comecei a refletir e questionar sobre o que na minha vida eu tava fazendo com que eu parasse de produzir. E aí eu percebi que eu colocava muita culpa de não conseguir produzir no meu trabalho fixo, né? E eu pensava que era vergonha eu falar pra todo mundo que as pessoas tinham que viver dos seus sonhos se eu tinha um trabalho fixo, sabe? Eu não vivia dos meus sonhos. E aí eu comecei a pensar que não é demérito nenhum, sabe? Você trabalhar e viver paralelamente os seus sonhos. É óbvio que é mais difícil, se você pudesse se dedicar só a isso, era muito mais fácil, você ia conseguir viver muito mais tranquilamente. Mas não é vergonha, sabe? Você ter um emprego que ajude você a viver os seus sonhos. E aí foi quando eu parei pra pensar e falei assim, cara, hoje eu não preciso viver dos meus sonhos. Eu não preciso me sustentar com o que eu faço. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo. Então eu não preciso ganhar dinheiro com isso. E aí eu queria falar pra vocês que eu ainda acredito que viver acreditando nos seus sonhos é a forma mais verdadeira de se viver. Mas eu queria falar pra você não colocar o peso dos seus sonhos na sua vida. Eu tenho um exemplo muito forte que talvez um dia eu conte pra vocês, de uma pessoa que viveu a vida correndo atrás dos sonhos dela, sabe? E no final não deu certo, e isso destruiu a pessoa. Então, eu queria falar pra você não deixar o seu sonho te destruir. Você tem que fazer do seu sonho
uma força para você continuar. Você tem que fazer do seu sonho um objetivo, uma meta. Todos os dias quando você acordar, você fala, eu preciso alcançar isso, então eu vou seguir isso e vou fazer o possível para conseguir isso. Mas você não pode se destruir. E eu falo isso pra vocês também falando pra mim, sabe? Quando eu começo a pensar em coisas pra fazer aqui, quando eu começo a pensar em vídeos, isso me enche de alegria. E isso não pode ser uma dor pra mim, sabe? Eu não posso enfrentar isso como, eu preciso fazer isso porque eu tenho que me sustentar. Não, eu tenho que fazer isso porque eu amo, porque é o que eu gosto de fazer. Então é isso, assim, eu queria falar pra vocês que vocês precisam cada vez mais viver os seus sonhos e não viver dos seus sonhos. Parece que é uma coisa completamente igual, mas é completamente diferente. Viver os seus sonhos é viver os seus sonhos verdadeiramente. E viver dos seus sonhos é você querer se sustentar somente deles. Então é isso, assim, meu vídeo de hoje. Se vocês quiserem continuar acompanhando os vídeos, vocês se inscrevam aqui. Eu não vou pedir pra vocês darem um like, sabe, ou compartilharem só por compartilhar, ou dar um like só por dar um like pra me ajudar, não. Eu vou pedir pra dessa vez você se comunicar comigo, porque é isso que eu amo. Então se você falar comigo, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, entendeu? Então você hoje reflita sobre a sua vida, sobre os seus sonhos e pense se você quer viver dos seus sonhos ou viver os seus sonhos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até a próxima. Tchau! Eu falei alguma coisa que fez sentido?